Bom dia, pessoal! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre trajetórias dos grupos humanos, ok? Então, abra lá sua apostila na página 20 e 21 e vamos observar aí a imagem que está nessa abertura. Então, observe aí. O que vocês estão vendo nessa imagem? Muito bem, crianças, né, que estão montando um quebra-cabeça, não é isso? E elas estão montando esse quebra-cabeça e a figura que aparece nesse quebra-cabeça aí é uma pintura rupestre. Muito bem, lembra que nós já estudamos sobre as pinturas rupestres? Isso, e na caixa do quebra-cabeça está escrito assim: Pré-História do Brasil. Muito bem. Então, nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre a história, né? Como que esses primeiros homens, né? Os hominídeos, vieram aqui, aparecer aqui no Brasil, né? Na América. Só que antes disso, nós vamos falar, então, sobre o que é migrar, porque esses povos, né, eles não eram daqui da América, eles viviam então na África, como nós já havíamos estudado antes, e eles então vieram, né, migrando para o Brasil. Então nós vamos ver o que significa essa palavrinha migrar. O que significa essa palavrinha migrar, né? Significa deslocar-se, ir de um lugar para o outro, mudar-se de cidade, de país ou de região. Isso quer dizer migrar, ok? Então, essas pessoas, né, esses primeiros hominídeos, eles migraram aqui para a América, né? Que é onde nós conhecemos como Brasil, ok? Bom, existem migrações dentro e fora dos países, e elas acontecem porque as pessoas estão sempre buscando melhores condições de vida. Então, as pessoas elas migram, né, de uma cidade para o outro, de um país para o outro, procurando o quê? Uma melhor condição de vida. Ok? Então, a migração, ela é característico, né, nosso, da espécie humana, né? Faz muitos e muitos anos que os homens, eles tinham esse costume, né, de procurar lugares melhores, né, para viver, né? Nós estudamos sobre isso, lembra? Que os homens, eles eram nômades e viviam, né, de um lugar para o outro procurando melhores condições de vida para se sustentar. Então, isso é migração, ok? Bom, então nós falamos aí, né, que por que a pessoa migra, né? Nós vamos ver agora na parte desses hominídeos que vieram agora aqui para a América. Bom, segundo os estudos científicos, os seres humanos, eles se originaram lá na África, né? Então, os primeiros seres humanos, eles vieram lá da África, né? Os outros, as outras espécies, né, da humanidade, elas surgiram originalmente lá da África. E esses estudiosos, eles indicam que o Homo sapiens, que é a espécie que nós pertencemos, né? Eles começaram a sair da África em várias ondas migratórias. Então, eles não vieram assim, todos de uma vez e por um mesmo caminho. Não foi assim que aconteceu, né? Então, eles já haviam se espalhado lá naquela região e eles começaram então a buscar melhor condições de vida, ok? Então, esses antigos humanos, eles saíram lá da África entre 100 mil e 60 mil anos atrás e eles saíram de lá por causa das mudanças climáticas, né, que trouxeram eles para outros lugares, né? Pode ser por causa da seca ou por um período, né, que esses estudiosos acreditam que fez muito frio, né, que é a era glacial que congelou. Então, estudos indicam que eles saíram, né, atrás de melhores condições de vida por causa dessas mudanças climáticas.
Bom, nós vimos que os antigos grupos humanos, eles se saíram bem nas viagens dele, né, ali entre o continente africano, né, e eles acabaram vindo para o Brasil. Por que que eles se deram bem? Por que que não foi extinta a humanidade? Porque eles tinham uma grande capacidade de adaptação, então eles se adaptavam muito bem ao ambiente. Eles também tinham capacidade de criar ferramentas e utensílios, né? Então nós vimos lá quando nós estávamos estudando sobre os hominídeos, nós vimos que esses seres humanos, os Homo sapiens, eles tinham essa inteligência, né? Essa capacidade de criar ferramentas, né? Que elas eram necessárias para eles sobreviverem. E também nós vimos que eles tinham, né, essa capacidade de criar abrigos, né, para se proteger. Quando estava um inverno muito rigoroso, eles conseguiam se proteger, ou quando estava chuva, né, eles conseguiam fazer esses abrigos para se proteger, né, do tempo. E eles também tinham essa capacidade de conseguir fontes de alimentação. Eles iam atrás dos alimentos, né? Eles não ficavam lá parados esperando que o alimento caísse do céu. Então, eles iam atrás dos alimentos. Eles caçavam, eles pescavam, eles coletavam, né? Então, eles tinham essa capacidade de ir atrás do alimento. E foi isso que ajudou eles a serem bem-sucedidos nesse período, né, de migração. Bom, nós vamos falar agora quando eles chegaram à América, lá na apostila de vocês, na página 25. Então, como que eles chegaram à América, né? Nesse mapa aí que eu vou mostrar, ó, nesse mapa nós podemos ver que os nossos ancestrais, ao saírem da África, eles se dirigiram então à Europa e às áreas da Ásia e da Oceania. Depois, eles foram chegando ao continente americano, alcançando finalmente a América do Sul, onde hoje se localiza o Brasil. Então, aí, isso, gente, só relembrando que isso não aconteceu assim da noite para o dia, né? Não foi assim de um ano para o outro. Levou muitos, milhares de anos, né? Muitos e muitos anos para acontecer isso daí. Então, aí nesse mapa, tem na apostila de vocês e tem aqui no meu slide também, vocês vão ver que tem setinhas aí, ó, e tem os hominídeos que eles estão passando aí pela Ásia, né, pela Sibéria, e lá em cima, lá no Estreito de Bering, eles atravessaram, né, que é uma das hipóteses, né? Existem várias hipóteses de como eles chegaram aqui. Nós vamos estudar duas, né, que são as que são mais aceitas, digamos assim, né? Mas existem outras hipóteses, viu, gente? Outras teorias, né, que eles falam. E essa daí é que eles conseguiram, então, atravessar quando, na era lá glacial, congelou. Então, esse estreito, a passagem não ficava tão longe, né, aí da Terra. Ele criou como se fosse uma ponte entre um continente e outro, e eles conseguiram, então, atravessar andando mesmo, tá? Andando, passando por cima do gelo. Essa é uma das teorias. E a outra teoria seria que eles passaram, né, lá pela Oceania ali, né? Eles atravessaram o Oceano Pacífico de embarcações, eles criaram embarcações e conseguiram atravessar então o Oceano Pacífico, passando pelas ilhas aí da Polinésia, até chegar na América do Sul. Como que eles chegaram nessa teoria, né? Porque ao mesmo tempo que eles encontraram, né, fósseis da mesma época lá por cima, lá pelo Alasca, lá pelo Estreito de Bering, eles também encontraram aqui passando pela Oceania, pela Polinésia ali. Então, ao mesmo tempo que os hominídeos, né, estavam passando lá por cima, pelo Estreito, lá pelo Alasca, outros grupos de hominídeos estavam passando aqui pelo Oceano Pacífico. Ok, até aqui? Bom, quando que foi isso? Quando será?
Bom, foi, né? Os antigos grupos humanos, eles chegaram mais ou menos entre 60 mil e 11 mil anos atrás. Isso o que mostra os estudos, né? Pode ser, né, que eles ainda encontrem fósseis mais antigos que isso, mas até agora os fósseis que foram, né, encontrados, estudados, mostram que eles chegaram a 60 mil a 11 mil anos atrás. Então, agora nós vamos ver, né, essas duas teorias que eu quero que vocês aprendam um pouquinho mais, que é essas hipóteses que eles acreditam que o homem chegou até a América, que é pelo Estreito de Bering, e a outra é pelo Oceano Pacífico. Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês que mostra, né, essa explicação dessas duas teorias. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque, na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo, né? Então, nós vamos fazer a apostila na página 26, o jogo rápido. Então, vocês vão ler com bastante atenção. Então, aí é tudo que nós estudamos hoje, né? Se você tiver alguma dúvida, volta, leia o conteúdo, né? Assiste o vídeo se quiser novamente. E não tá difícil, tá? Então, pode responder aí o jogo rápido, ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos.